Há algo de muito especial no silêncio da noite, quando o mundo lá fora finalmente para, quando os ruídos do dia vão se apagando, um por um. É exatamente nesse momento que certas histórias pedem passagem. Histórias que não cabem nos livros de ciência. Histórias que a medicina tenta explicar e não consegue. Histórias que chegam até nós, carregando um peso suave, quase como uma brisa, e que ficam ecoando dentro do peito por muito tempo depois que terminam. Esta é uma dessas histórias. Ela começa em um lugar pequeno, um lugar que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, em um tempo que parece distante, mas que, de certa forma, nunca passou completamente. Um lugar chamado Lourdes. E se você ainda não sabe o que aconteceu ali, fique, respire fundo. Deixe o corpo afundar um pouquinho mais na cama, porque o que você vai ouvir agora pode ser exatamente aquilo que a sua alma precisava escutar antes de dormir. Mas para entender tudo o que aconteceu naquela gruta, precisamos voltar um pouco no tempo. Precisamos ir até os Pirineus franceses, até um inverno rigoroso, nos anos 1800, até uma menina pobre, de pés descalços, que não sabia ler, que tinha asma, que passava fome, que dormia no frio. E que, por algum motivo que a ciência ainda hoje não consegue explicar completamente, foi escolhida para ser a mensageira de algo muito maior do que ela mesma. Vem comigo. O ano era 1858. A França ainda carregava as cicatrizes de guerras, revoluções e transformações profundas. O mundo estava mudando rapidamente. As máquinas a vapor cortavam a Europa. Os cientistas debatiam com entusiasmo as leis da natureza, e a religião, que por séculos havia sido o centro de tudo, começava a ser questionada como nunca antes. Era um tempo de dúvidas, de perguntas, de uma espécie de cansaço espiritual coletivo. E foi exatamente nesse tempo que tudo começou. Na cidade de Lourdes, uma pequena vila encravada entre montanhas no sul da França, a vida era simples e difícil ao mesmo tempo. As famílias pobres trabalhavam muito e comiam pouco. As casas eram de pedra, úmidas no inverno. As crianças cresciam rápido, porque precisavam ajudar. E entre essas crianças, havia uma menina chamada Bernadette. Bernadette Soubirous. Ela tinha 14 anos. Era pequena para a maidade, frágil, com uma saúde que preocupava a todos ao redor. A asma a perseguia desde criança, roubando o ar nos dias mais frios. Ela era a filha mais velha de François e Louise Soubirous, uma família que já havia conhecido dias melhores, mas que agora vivia em uma pobreza profunda. Eles moravam em um lugar chamado Le Cachot. Era um antigo cárcere, uma cela abandonada, úmida, escura, com paredes que suavam no inverno e um chão de pedra que nunca esquentava. 4 pessoas viviam ali, e Bernadette, apesar de tudo, sorria. Havia uma doçura nela que desconcertava os adultos, uma paz que não combinava com a miséria ao redor, como se ela carregasse, dentro do peito, uma luz que o frio não conseguia apagar. Ela não era uma estudante aplicada, não sabia ler nem escrever direito. Mal conseguia acompanhar o catecismo da paróquia, porque sua saúde frágil a impedia de frequentar a escola com regularidade. Mas ela rezava, com uma simplicidade que comovia. Ela rezava o rosário como quem conversa com uma amiga próxima, sem cerimônia, sem palavras complicadas, com aquela fé direta e sem ornamentos dos pobres que não precisam de mediação para falar com o sagrado. E foi exatamente essa menina, esse instrumento improvável, esquecido pelo mundo, vivendo em uma cela escura no coração dos Pirineus, que recebeu as aparições, 18 no total.
18 encontros com algo que ela descrevia como aquela senhora. Uma luz, uma presença, uma beleza que a fazia chorar sem entender porquê. E uma mensagem simples, direta, quase perturbadora em sua clareza. Mas espere, não vamos chegar ao milagre ainda. Antes dos milagres, há sempre a dúvida, há sempre a resistência, há sempre o momento em que tudo parece absurdo demais para ser verdade, e é exatamente aí que a história se torna mais humana, mais próxima de nós. Era uma quinta-feira. O frio cortava os ossos. O rio Gave de Pau corria entre pedras, barulhento e cinzento, como sempre no inverno. Bernadette saiu de casa com sua irmã Toinette e uma amiga chamada Jeanne. Elas precisavam juntar lenha. Uma tarefa simples, necessária. O tipo de tarefa que se repete todos os dias na vida dos pobres. Elas caminharam até a margem do rio, perto de uma pequena gruta na rocha de Massabielle. A gruta era um lugar de pouca importância. Os moradores locais a chamavam às vezes de a Gruta dos Porcos, porque os animais iam até ali quando chovia. Não havia nada de especial ali, nenhuma história, nenhuma tradição sagrada, apenas pedras, musgo e o barulho constante da água. As duas irmãs e Jeanne precisavam atravessar um riacho para chegar do outro lado, onde a lenha estava. Toinette e Jeanne tiraram os sapatos e cruzaram a água gelada sem esperar. Bernadette hesitou. Ela sabia que a água fria pioraria sua asma. Ficou parada na margem, olhando para o riacho, com aquela expressão de quem está calculando um risco pequeno. E foi nesse momento, nessa pausa, nesse segundo de indecisão à beira de um riacho ordinário, em uma manhã de inverno qualquer, que ela ouviu, não exatamente um som, mas como se o ar ao redor dela tivesse mudado de qualidade, uma espécie de vento, mas sem movimento. Ela olhou para a gruta e viu a luz. Era uma luz diferente de tudo que ela havia visto antes, não como o sol, não como uma vela, mas como se a própria pedra da gruta tivesse começado a respirar, e dentro dessa luz, uma figura, uma mulher jovem, de branco, com um véu branco e um cinto azul, com um rosário entre os dedos, e um rosto que Bernadette nunca conseguiria descrever com palavras completamente adequadas. Ela era tão bela, diria ela mais tarde, que eu queria continuar olhando para sempre. Bernadette ficou paralisada. O coração disparou. Instintivamente, ela buscou o rosário que carregava no bolso, e as duas rezaram juntas, em silêncio. Com aquela presença luminosa que sorria para ela como uma mãe, sorri para um filho que está com medo. E então, a visão foi embora, tão suavemente quanto havia chegado, como se nunca tivesse estado ali. Mas Bernadette sabia, ela sabia que algo havia acontecido, algo que mudaria sua vida para sempre. Ela voltou para casa tremendo, não de frio, de emoção, e fez o que qualquer criança faz quando vive algo impossível. Contou para a irmã e pediu para não contar para ninguém. Toinette, claro, contou. A reação dos adultos foi a que você provavelmente imagina. A mãe de Bernadette ficou brava, disse que era imaginação, disse que não queria que a filha voltasse àquele lugar. O padre da paróquia a interrogou com ceticismo. As autoridades da cidade a olharam com desconfiança. As pessoas falavam. Algumas riam, outras tinham medo de que a menina estivesse sendo enganada, ou pior, enganando os outros. Mas Bernadette não recuava, não por teimosia, mas porque havia algo naquilo que ela havia visto que era mais sólido do que qualquer dúvida, mais real do que qualquer crítica. Ela voltou à gruta várias vezes, e cada vez a senhora aparecia novamente.
Nas aparições seguintes, a senhora pediu coisas simples, que Bernadette rezasse pelos pecadores, que ela viesse à gruta todos os dias durante um tempo, que os padres construíssem uma capela ali. E então, em uma das aparições, a senhora disse algo que pareceria estranho para qualquer pessoa de bom senso. Ela pediu que Bernadette escavasse no chão da gruta, com as próprias mãos, ali na lama. Bernadette obedeceu, sem entender por quê, e começou a escavar, com as mãos, na terra úmida da gruta. As pessoas que a observavam, reunidas ali em grande número, viram a menina ajoelhada, remexendo a lama, o rosto sujo. Alguns riram. Está enlouquecendo, disseram. Mas então, a água começou a aparecer. Primeiro um fio, depois mais. Uma nascente que não estava ali antes. Uma nascente que brotou do chão da gruta de Massabielle em um dia de fevereiro de 1858 e que nunca mais parou de jorrar. Aquelas águas que ninguém havia pedido, que ninguém havia planejado, que nasceram de um gesto humilde e incompreensível de uma menina pobre, ouvindo uma voz que só ela escutava. Aquelas águas se tornariam, com o tempo, o centro de algo que a ciência passaria séculos tentando compreender. Mas vamos devagar, porque há algo que precisa ser dito aqui. Antes dos milagres, antes das multidões, antes dos médicos e dos relatórios e das câmeras, havia apenas uma menina, com asma, com fome, com fé e com a coragem silenciosa de dizer "eu vi", quando todos ao redor diziam "isso não é possível". Quantas vezes nós mesmos passamos por isso? Não exatamente com visões e aparições, mas com aquele momento em que algo dentro de nós sabe, simplesmente sabe, que há mais do que o olho alcança. Quando sentimos algo que não cabe em nenhuma equação. Quando uma oração respondida chega de um jeito que a razão não consegue explicar satisfatoriamente. Quando alguém que amávamos parece estar perto de alguma forma, mesmo não estando mais aqui. Esses momentos, a maioria de nós guarda em silêncio, com vergonha às vezes, com medo de parecer ingênuo, com receio de ser chamado de supersticioso. Bernadette não tinha essa vergonha, porque a pobreza já tinha tirado dela o luxo de se preocupar com o que os outros pensavam. E talvez seja exatamente isso. Talvez a fé mais pura seja aquela que não tem nada a perder. Mas voltemos à história, porque agora vem a parte que a ciência nunca conseguiu fechar completamente. Nos primeiros dias depois que a nascente brotou, as pessoas da região começaram a se aproximar, curiosas primeiro, desconfiadas, mas então, alguém tocou a água e algo mudou. Uma mulher chamada Catherine Latapy tinha o braço paralisado havia anos, depois de um acidente. Ela mergulhou o braço na água da gruta e o movimento voltou, completamente, na hora. Ela abriu e fechou a mão ali mesmo, na beira do riacho, com lágrimas escorrendo pelo rosto. As testemunhas ficaram paralisadas. Esse foi, historicamente, o primeiro caso documentado de cura nas águas de Lourdes, e seria apenas o primeiro de muitos. Com o passar dos anos, as multidões cresceram. Primeiro centenas de pessoas, depois milhares, depois dezenas de milhares. Doentes em macas, cegos com os olhos fechados voltados para o céu, paralíticos em cadeiras de rodas, crianças com doenças que os médicos haviam declarado sem cura, e entre eles, silenciosos, os médicos, céticos, com os olhos abertos e os cadernos na mão, prontos para provar que tudo aquilo era ilusão, histeria coletiva, efeito placebo ou simplesmente coincidência. Mas o que eles encontraram não era tão fácil de dispensar. Fique por mais um momento,
porque o que vem agora é o coração desta história. É onde a medicina encontra algo que não consegue nomear. Em 1882, algo inédito aconteceu na história da medicina religiosa. O Vaticano, através do bispo local, estabeleceu um escritório médico em Lourdes, uma iniciativa sem precedentes. A ideia era simples, quase desafiadora. Se há curas aqui, que sejam verificadas rigorosamente, que os médicos examinem os casos, que os registros sejam feitos com precisão, que nenhuma cura seja declarada milagrosa sem passar pelo escrutínio da ciência. No início, muitos médicos que participavam eram abertamente céticos. Vinham para provar que não havia nada sobrenatural ali, e alguns saíram com mais perguntas do que respostas. O escritório médico se transformou, ao longo do tempo, no que hoje é chamado de Comitê Médico Internacional de Lourdes, um grupo de médicos de diferentes países, diferentes especialidades, diferentes credos religiosos e alguns completamente sem fé, que se reúnem para examinar casos de curas alegadas em Lourdes. O processo é longo, é rigoroso, é, em muitos aspectos, mais exigente do que os processos diagnósticos comuns. Para que uma cura seja reconhecida, ela precisa atender a uma série de critérios que foram sistematizados pelo médico e historiador Dr. Alexis Carrel no início do século XX e posteriormente refinados. A doença precisa ser grave. O diagnóstico precisa estar documentado com exames antes da visita a Lourdes. A cura precisa ser completa, não apenas uma melhora. A cura precisa ser imediata, ou ao menos muito rápida. A cura precisa ser duradoura, verificada ao longo de anos de acompanhamento e, crucialmente, a cura não pode ter nenhuma explicação médica plausível. Esse último critério é o mais importante e é o mais difícil de satisfazer, porque a medicina evoluiu muito. O que era inexplicável em 1880 pode ter uma explicação em 2024, e o comitê leva isso em conta. Apenas os casos que resistem ao exame mais rigoroso possível chegam à fase final. Ao longo de mais de 160 anos de registros, mais de 7.000 curas foram relatadas em Lourdes. Dessas, apenas 70 foram oficialmente reconhecidas pela Igreja como milagres, após passar pelo crivo médico e pelo processo de análise eclesiástica. 70 casos, em mais de um século. Com toda a evolução da medicina, com todos os equipamentos modernos, com todos os especialistas, 70 casos que os médicos, depois de examinar exaustivamente, simplesmente não conseguiram explicar. Deixa eu te contar sobre alguns desses casos, não para convencer você de nada, mas para deixar que as histórias falem por si mesmas. No fim do século XIX, havia um jovem funcionário dos Correios franceses chamado Gabriel Gargan, um homem jovem, forte, sem doenças conhecidas, até que um acidente de trem o deixou completamente destruído. O impacto foi tão violento que Gabriel ficou paralisado do pescoço para baixo. Ele perdeu o controle completo das funções do corpo. Ficou acamado por 2 anos. Os médicos foram diretos. Não havia recuperação possível. Não havia nada a fazer. Seu organismo havia sofrido danos irreversíveis no sistema nervoso. Os melhores especialistas da França da época examinaram Gabriel e chegaram à mesma conclusão. A família começou a se preparar para o inevitável. Gabriel pesava menos de 30 quilos quando sua família o levou para Lourdes, em 1901, em uma maca. Ele não tinha fé, não acreditava em milagres, estava indo principalmente porque a família havia insistido.
Na manhã da procissão eucarística, enquanto o Santíssimo Sacramento era carregado diante das multidões de doentes, algo aconteceu. Gabriel sentiu calor, primeiro nas pernas, depois por todo o corpo, e de repente ele estava sentado, e então, de pé. Os médicos presentes ficaram paralisados. Em um homem que havia sido examinado 2 anos antes e declarado irreversível. Em um homem que não podia mover nada abaixo do pescoço, que não tinha controle das funções do corpo, que estava com menos de 30 quilos, em pé, andando, chorando. Os médicos que estavam ali o examinaram imediatamente e não encontraram explicação. Não havia explicação. Gabriel Gargan viveu por mais 46 anos depois daquele dia, saudável, ativo. Passou a vida visitando Lourdes como voluntário, ajudando outros doentes. Seu caso foi estudado por médicos de toda a Europa, e nenhum deles conseguiu explicar o que havia acontecido naquela manhã. Agora voltemos ao século XX, ao ano de 1963. Vittorio Micheli era um soldado italiano com 23 anos, um jovem forte com toda a vida pela frente, até que uma dor no quadril começou a não passar. Os exames revelaram algo assustador, um sarcoma, um tumor agressivo que havia consumido completamente o osso do quadril. Não havia mais estrutura óssea ali. O fêmur literalmente se soltara do resto do esqueleto. Os médicos documentaram tudo com radiografias. Era um caso grave, grave demais. Não havia tratamento eficaz para aquele tipo de tumor no estágio em que se encontrava. A família de Vittorio o levou a Lourdes. Ele entrou na piscina com as águas da gruta. E então, nos meses seguintes, algo aconteceu que os médicos simplesmente não conseguiram catalogar em nenhum manual de oncologia. O tumor parou, regrediu, desapareceu e o osso cresceu novamente. O fêmur voltou ao lugar. A estrutura óssea se reconstruiu. Vittorio voltou a andar. Voltou a viver normalmente. Esse caso, documentado com radiografias antes e depois, foi estudado pelo Comitê Médico Internacional de Lourdes e por especialistas em oncologia de toda a Europa. O crescimento de tecido ósseo em um local completamente destruído por um tumor agressivo, sem tratamento, em poucos meses, não encontrou explicação na literatura médica. Em 1976, 13 anos depois, a Igreja reconheceu oficialmente o caso de Vittorio Micheli como um milagre. Ele continuou a visitar Lourdes todos os anos, como uma forma de gratidão, como alguém que sabe que deve sua vida a algo que não consegue nomear completamente. Respira fundo, fecha os olhos por um momento, se quiser. Deixa essas histórias pousar. Não peço que você acredite em tudo. Não peço que você descarte sua razão. Apenas te peço que deixe a pergunta ficar, porque às vezes as perguntas são mais ricas do que as respostas, e talvez a vida espiritual seja exatamente isso: aprender a viver com perguntas que a razão não fecha, com mistérios que não diminuem quando não conseguimos resolvê-los, com a humildade de dizer "eu não sei" diante do sagrado. Agora quero te contar uma história diferente. Não a história de um milagre acontecendo para outra pessoa, mas a história de um homem que foi testemunhar um milagre, esperando que não fosse real, e que saiu transformado. Alexis Carrel era um médico francês, brilhante, racional, anticlerical. Ele havia sido criado em um lar católico, mas havia se afastado da fé ainda jovem. Para ele, religião era superstição. Milagres eram impossíveis por definição. E Lourdes, com suas multidões de doentes e suas histórias de curas sobrenaturais,
Era um exemplo de como as pessoas fracas se agarravam a ilusões. Em 1902, ele era um jovem médico em Lyon e foi escalado para acompanhar um comboio de doentes indo para Lourdes. Não queria ir, mas foi. Levou consigo o ceticismo como quem leva uma armadura. A bordo do trem havia uma jovem chamada Marie Bailly. Ela estava morrendo, tuberculose peritoneal no estágio final, o abdômen inchado como um balão, a pele fria e cinzenta, o pulso fraco. Os médicos no trem haviam declarado que ela não sobreviveria à viagem. Alexis Carrel a examinou pessoalmente e confirmou o diagnóstico. Havia um grande nódulo no abdômen. O peritoneu estava comprometido. Era apenas uma questão de horas. Quando chegaram a Lourdes, Carrel acompanhou Marie até as piscinas. Ele ficou de lado, observando, com o caderno, com o olho clínico, com o ceticismo intacto. Mas então algo começou a mudar. O nódulo no abdômen de Marie começou a encolher, devagar, visivelmente, em tempo real, em questão de minutos. Alexis Carrel ficou paralisado. Ele se aproximou, examinou novamente. O abdômen que havia estado inchado e rígido estava mole. O nódulo havia desaparecido. Marie Bailly abriu os olhos. A cor voltou ao rosto. E ela disse, com uma voz que parecia ter vindo de muito longe: "Estou bem." Carrel registrou tudo em seu caderno, cada detalhe, cada observação clínica, com aquela precisão metódica que os melhores médicos têm. E depois sentou-se em silêncio, por um longo tempo, porque aquilo que havia acabado de observar não tinha nome em nenhum livro que ele havia estudado. Ele voltou para a França, escreveu sobre o que havia visto, de forma cuidadosa e honesta, admitindo que não sabia explicar, e essa admissão lhe custou muito. A comunidade médica francesa da época o ridicularizou. Disseram que havia perdido o juízo, que estava cedendo ao misticismo, mas Alexis Carrel não recuou. Ele continuou a estudar, continuou a pesquisar e em 1912 ganhou o Prêmio Nobel de Medicina pela sua pesquisa sobre cirurgia vascular, pela sua capacidade de pensar além do que era aceito, pela sua honestidade científica de dizer "eu não sei" quando não sabia. Mais tarde em vida, Carrel voltaria a uma fé de certo tipo, não a mesma da infância. Uma fé mais complexa, mais solitária. A fé de quem viu demais para poder negar completamente. Ele disse certa vez, em uma entrevista: "O médico que se recusa a considerar o que não pode explicar não é um bom cientista. É apenas um homem com medo do desconhecido." E você já teve medo do desconhecido, do que não cabe em uma explicação pronta, da possibilidade de que a vida seja mais larga do que nossas teorias? Talvez agora, nesse silêncio da noite, você possa deixar essa possibilidade entrar, sem precisar resolver, sem precisar decidir nada, apenas deixar, como quem abre uma janela para o ar da madrugada. Mas há uma parte dessa história que pouca gente conhece, e que, para mim, é talvez a mais tocante de todas. O que aconteceu com Bernadette depois que as aparições terminaram? A última aparição aconteceu no dia 16 de julho de 1858. 18 encontros no total, e depois disso, o silêncio. A senhora não apareceu mais. Bernadette ficou sozinha com a memória daquele rosto que ela nunca conseguia descrever com palavras suficientemente bonitas, com aquela experiência que ninguém mais havia tido, com aquele peso de ser a mensageira de algo que ela própria não entendia completamente. E o que veio depois não foi fácil. As autoridades da igreja a interrogaram exaustivamente, dezenas de vezes. Perguntavam as mesmas coisas,
das mesmas formas, tentando encontrar contradições. Ela respondia com a mesma serenidade cada vez, sem acrescentar, sem dramatizar, sem mudar uma vírgula. O bispo a olhava com desconfiança. Os jornalistas a assediavam. As multidões queriam tocá-la, como se ela fosse ela mesma um objeto sagrado. E Bernadette sentia um incômodo profundo com tudo isso. Ela não queria ser tratada como santa. Ela queria apenas ser Bernadette, a filha de um moleiro falido, a menina com asma, a que rezava o rosário simplesmente porque gostava de conversar com o céu. Aos 22 anos, ela entrou em um convento, não por fuga, não por ambição espiritual, mas porque precisava de silêncio. Precisava de um lugar onde pudesse ser comum, onde ninguém a olhasse como a menina das aparições, onde pudesse trabalhar, rezar, dormir, adoecer e viver como qualquer outra. No convento de Nevers, na França, ela passou o resto de seus dias, trabalhando na enfermaria, cuidando de doentes, com suas próprias mãos, com aquela doçura que todos que a conheceram descreveram da mesma forma. Ela nunca foi à Gruta de Lourdes depois das aparições. Nunca. Não havia necessidade. Ela havia estado na fonte, e a fonte havia ficado nela. Bernadette morreu em 1879. Tinha 35 anos. Os mesmos pulmões que a haviam perseguido desde criança finalmente cederam. Ela morreu rezando, com o rosário entre os dedos, com aquela expressão serena que desconcertava os que estavam ao redor, como se estivesse indo para um lugar que já conhecia, como se estivesse finalmente voltando para casa. Em 1933, a Igreja Católica a declarou santa, mas a história que importa, a história que tocou o coração de milhões de pessoas ao longo de mais de 160 anos, não é a história de uma santa, é a história de uma menina pobre com fé simples, que não tinha nada e que, por causa disso, estava completamente disponível para receber tudo. Hoje, o Comitê Médico Internacional de Lourdes é composto por mais de 30 médicos de diferentes países, especialistas em neurologia, oncologia, cardiologia, ortopedia, medicina interna, homens e mulheres de ciência, alguns crentes, outros não, todos comprometidos com a mesma coisa, rigor. Quando alguém alega ter sido curado em Lourdes, o processo começa assim. Primeiro, o médico pessoal do paciente documenta o caso. Depois, especialistas independentes revisam os exames e o histórico. Depois, o caso vai para o comitê local, na diocese de origem do paciente. E só então, se ainda resistir, vai para o comitê internacional. O comitê internacional examina o paciente pessoalmente. Compara os exames antes e depois. Ouve depoimentos, consulta especialistas externos e, ao final, emite uma das seguintes classificações: inexplicável do ponto de vista médico atual, ou explicável, mesmo que improvável. Apenas os casos classificados como inexplicáveis seguem para a etapa de avaliação eclesiástica, e é aí que o Vaticano, com seus próprios teólogos e canonistas, examina o caso em busca de evidências de sobrenatural. É um processo que pode durar décadas, e tudo isso para que, ao final, apenas os casos mais sólidos recebam o reconhecimento oficial. Mas há algo que os números não capturam completamente. Há algo que os médicos que passam por Lourdes descrevem com uma certa dificuldade de articular. Não é apenas as curas, é o ambiente. É o que acontece com pessoas que vão para Lourdes doentes e voltam sem cura física, mas de alguma forma transformadas. Uma espécie de paz, uma resignação que não é derrota, uma aceitação que não é desistência.
como se a gruta oferecesse algo além do milagre físico, algo que não tem nome em nenhum manual. Um médico italiano chamado Alessandro de Franciscis, que presidiu o comitê por muitos anos, descreveu certa vez assim: "Eu vim para Lourdes como médico e saí com perguntas que nenhum livro de medicina me ensinou a formular. Não era uma afirmação de fé, era uma afirmação de honestidade intelectual, a mesma honestidade de Alexis Carrel, a mesma honestidade dos médicos que, ao longo dos anos, assinaram documentos dizendo simplesmente: não sabemos. E há uma certa grandeza nisso, uma certa humildade científica que, paradoxalmente, aproxima a ciência do sagrado, porque tanto a ciência quanto a fé começam pelo mesmo gesto: reconhecer que há mais no mundo do que sabemos, que o mistério não é o inimigo do conhecimento, é o seu motor. Hoje, Lourdes recebe entre 4 e 6 milhões de visitantes por ano. É o segundo destino de peregrinação mais visitado do mundo. A nascente que brotou das mãos de Bernadette em 1858 ainda jorra, ininterruptamente, há mais de 160 anos, algo em torno de 27 mil litros por dia. Água fria, cristalina, inodora, que foi analisada em laboratórios de vários países e que, quimicamente, é água comum. Nada de especial na composição, nenhum mineral raro, nenhuma substância desconhecida, apenas água. E ainda assim, essa água carrega histórias, carrega memórias de mãos que mergulharam nela tremendo de medo, de olhos que se abriram, de pernas que se moveram, de pessoas que foram para Lourdes esperando um milagre físico e voltaram com algo diferente, mas igualmente precioso. Às margens do santuário, há uma prática que começou espontaneamente. As pessoas acendem velas, velas que representam intenções, pedidos, gratidões, esperanças que não têm mais palavras. Há um muro inteiro de velas acesas. Nesse mural de luz, queimam as esperanças de pessoas de todos os países, todas as línguas, todas as histórias. Uma mãe que pede pela saúde do filho, um homem idoso que pede apenas um pouco mais de tempo, uma jovem que pede força para continuar, um pai que não sabe mais o que pedir e vem apenas ficar em silêncio. Ali, nesse silêncio coletivo, algo acontece que a ciência não mede, não com instrumentos, não com laudos, mas que é real da mesma forma que qualquer coisa real pode ser. Você já ficou em silêncio assim, em um lugar onde tantas orações já foram feitas que o próprio ar parece mais espesso de significado? Talvez não tenha ido a Lourdes, talvez seja uma igrejinha pequena de bairro, um cemitério à luz do entardecer, o lado da cama de alguém que você ama e que está dormindo. Há lugares assim, lugares onde a vida parece mais fina, onde a distância entre o aqui e o além parece menor, onde algo muito antigo nos visita sem pedir licença e nos deixa diferentes do que éramos. Há algo que eu quero dizer antes de terminar, uma coisa que nem sempre é mencionada quando se fala em Lourdes, mas que talvez seja o maior milagre de todos. Não é a cura de Gabriel Gargan, não é o osso de Vitório que cresceu novamente, não é a conversão de Alexis Carrel. O maior milagre de Lourdes é o que acontece com as pessoas que chegam sem esperança e que voltam com paz, não com a saúde que pediam, com algo diferente, mais difícil de explicar, mas igualmente transformador. Um homem chamado Jean-Pierre Belly chegou a Lourdes em 1987 com esclerose múltipla avançada, paralisia progressiva, sem controle das funções do corpo. Ele foi curado completamente.
O caso foi oficialmente reconhecido como milagre em 1999, mas antes de ser curado, Jean-Pierre havia passado por algo na gruta que ele descreveria assim: eu senti que estava sendo amado, não que iria ser curado, que estava sendo amado. E aquilo foi suficiente para que eu aceitasse qualquer coisa que viesse depois. Ele foi curado, mas a cura não foi o milagre mais importante. O milagre mais importante foi esse: um homem que chegou quebrado e sentiu que estava inteiro antes de qualquer coisa física mudar. Talvez seja isso, talvez seja exatamente isso. O milagre real não seja sempre o que o corpo recebe. Às vezes, é o que a alma percebe. A certeza de repente de que não está sozinha, de que aquilo que chama de Deus, de universo, de amor, de providência, está prestando atenção, que você não passou despercebido, que suas dores foram vistas, que suas noites longas foram acompanhadas, que há um cuidado que não precisa de provas para ser real. Quantas vezes nos sentimos sós no escuro? Quantas noites nos pareceram longas demais? Quantas vezes pedimos e a resposta não veio da forma que esperávamos? Bernadette pediu. Ficou à beira de um riacho gelado, com asma, com fome, com mãos frias, e aquilo que ela recebeu não a tornou rica, não a tornou famosa, pelo menos não da forma que ela queria. Não curou completamente seus pulmões, mas lhe deu algo que nenhuma pobreza pôde tirar: a certeza de que havia sido vista, de que havia sido escolhida, não apesar de ser pequena, por causa disso. E você que está aqui, agora, nesse silêncio que precede o sono, você que carrega as histórias do dia no peito, você que já pediu tantas coisas e nem sempre recebeu a resposta que esperava, você que às vezes se sente pequeno demais para que o céu preste atenção, deixa que eu te diga uma coisa. A gruta de Massabielle não era especial, era um lugar onde porcos descansavam quando chovia. A menina que foi escolhida não era especial, era a mais pobre, a mais doente, a menos instruída. A nascente que brotou não tinha nada de especial, quimicamente era apenas água. E ainda assim, aquela gruta se tornou o lugar de peregrinação mais visitado do mundo. Aquela menina se tornou santa. E aquela água continua jorrando, 160 anos depois, carregando as histórias de milhões de pessoas que foram até ali com suas feridas e suas esperanças. Talvez o sagrado goste exatamente dos lugares e das pessoas que o mundo considerou sem importância. Talvez seja nesses cantos que a graça tem mais espaço, onde o ego não ocupa tudo, onde a necessidade abre a porta. Então deixa eu te fazer uma última pergunta, antes que o sono chegue. Em qual gruta de Massabielle você está parado hoje? Em qual lugar aparentemente sem importância da sua vida? Talvez haja uma nascente esperando para brotar. Qual riacho frio você está hesitando em atravessar? Qual lenha você foi buscar hoje, na rotina cansativa do dia a dia, e se distraiu por um segundo, e teve a sensação fugaz de que havia algo além da lenha? Talvez esse momento, esse silêncio de agora, esse espaço entre um pensamento e outro que a noite abre, talvez ele seja mais sagrado do que parece. Antes de terminar, preciso voltar por um momento para algo que prometi lá no início. Disse que a ciência se inclina diante da gruta de Lourdes, e isso precisa ser dito com cuidado. Não se inclina no sentido de capitular, não se inclina no sentido de abrir mão do rigor, se inclina no único sentido que faz honra à ciência verdadeira, o reconhecimento de que ainda não sabe tudo. Os 70 casos reconhecidos oficialmente,
Os outros centenas que resistiram por décadas e nunca foram completamente explicados, mesmo que não tenham recebido o reconhecimento formal. Os médicos que saíram de Lourdes com perguntas que não tinham levado. A oscilação de Alexis Carrel entre a negação e a honestidade. Tudo isso não é a derrota da ciência, é a ciência no seu melhor, fazendo aquilo que a ciência foi criada para fazer: observar, registrar, admitir o limite e continuar perguntando. Há um físico americano chamado Freeman Dyson que disse certa vez que o universo parece, em certos momentos, ter consciência de ser observado. Ele não estava falando de religião, estava falando de mecânica quântica, de fenômenos que se comportam diferente quando há um observador presente, de algo que a física moderna detectou nos primeiros anos do século XX e que ainda hoje desafia qualquer interpretação simplista. Há algo no universo que responde. Não sei como nomear isso. Não sei se alguém sabe, mas Bernadette sabia que havia sido vista. E os 70 que tiveram seus casos reconhecidos sabiam que algo havia respondido. E os milhões que foram a Lourdes sem cura física e voltaram com paz. Eles sabiam também, com um saber que não cabe em teste de laboratório, mas que é real da mesma forma que qualquer coisa real pode ser. Agora é hora de descansar. A história de Lourdes não termina, ela continua. Neste momento, enquanto você ouve isso, há pessoas em Lourdes, há doentes nas piscinas, há velas acesas no muro da gruta, há médicos examinando casos com seus instrumentos e seus laudos, há peregrinos de joelhos no frio da madrugada, há uma nascente que jorra como sempre, há mais de 160 anos, e em algum canto desse santuário, talvez haja alguém sentado em silêncio, não pedindo nada de específico, apenas sentado, deixando que aquela presença antiga, que aquela paz que passa todo o entendimento, venha, como vento, como calor, como a sensação de ser visto por alguém que não julga, que não pede explicação, que apenas olha com aquele rosto que Bernadette nunca conseguiu descrever com palavras suficientemente bonitas. Hoje à noite, você não precisa ter todas as respostas, você não precisa resolver nada, você não precisa ser forte o suficiente, não precisa ter fé suficientemente perfeita, não precisa entender os mistérios, você só precisa fazer o que Bernadette fez, ficar, respirar, e deixar que aquele calor antigo chegue até você, como chegou até ela, à beira de um riacho gelado, em uma manhã de inverno de 1858. Sem avisar, sem pedir permissão, sem exigir que ela fosse diferente do que era. Apenas a encontrou onde ela estava, pobre, com asma, com fome, com fé simples, e aquilo foi suficiente. Aquilo foi mais do que suficiente. Deixa seus ombros afundarem, deixa o peso do dia ir embora. Cada preocupação que ficou no ar hoje, você pode deixar ela pousar agora. Não precisa carregá-la na cama. Cada dúvida que você não resolveu pode ficar para amanhã. Cada coisa que você não entende pode não entender por mais uma noite. Está tudo bem. Há uma prece muito antiga, rezada por peregrinos em Lourdes desde o início. Ela não pede coisas específicas, não negocia, não exige. Ela simplesmente diz: que eu aceite o que vier, que eu confie no que não vejo, que eu descanse no que não entendo. Talvez essa seja a oração mais corajosa que existe, mais difícil do que pedir milagres. A coragem de descansar no mistério, de dormir no colo do incompreensível, como um filho que não precisa entender os planos do pai para confiar que vai estar em boas mãos. A gruta de Massabielle ainda está lá, a nascente ainda jorra.
O céu ainda é o mesmo que Bernadette olhava do caixão escuro onde ela dormia. E seja lá qual for o nome que você dá para aquilo que move o universo, seja Deus, seja amor, seja providência, seja mistério, Ele ainda está olhando para você, nessa cama, nessa noite, nesse silêncio que está caindo sobre seus pensamentos como neve mansa. Boa noite, descanse, você está em boas mãos.